O Gui Avisa hoje aqui com as Mães pela Diversidade. Muito feliz por vocês terem aceitado esse convite, estar aqui conversando com a gente. Como eu tinha dito pra vocês, a gente fala muito com pessoas que são LGBTs, mas a gente não conversa com as mães dessas pessoas e a gente não entende qual é a relação delas dentro desse processo. E é muito importante, porque assim como a gente chega num processo de amadurecimento, de entendimento, de sair do armário, as mães passam por tudo isso e é muito importante que as mães estejam preparadas para passar por tudo isso. E é um pouco do trabalho que as mães da diversidade têm tentado fazer junto a outras mães, né? Eu queria que tu me explicasse um pouco o que é Mães pela Diversidade, pra gente falar pro público, e como que surgiu esse movimento, né? Então, William, meu nome é Yara, eu faço parte do Mães pela Diversidade desde 2015 e o grupo Mães pela Diversidade nasceu da necessidade justamente dos pais saírem do armário e darem apoio aos filhos, né? Nasceu de um anseio da Maju, que é a nossa coordenadora nacional, porque o filho dela tinha sido agredido várias vezes, a última vez foi espancado, então ela pensou assim, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar de amor, eu preciso falar que meu filho tem família e que ele não merece ser agredido. E eu quando me juntei ao grupo, e acho que as outras mães também, o nosso anseio é o mesmo, assim, é falar sobre ser mãe de LGBT não é um problema. O problema é o ódio, o problema é a agressão, o problema é a violência. O meu filho, eu sou mãe de um homem gay e ele é maravilhoso, ele nunca me deu problema nenhum. Quem me deu problema foram as escolas por onde ele passou, que ele sempre sofreu agressão. Não sei se agressões físicas em todas, mas agressões psicológicas, inclusive por parte de professores, sabe? Então eu um dia imaginei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí fiz um desabafo no Facebook, logo que eu descobri as redes sociais, né? E uma amiga minha disse, amiga, tu procura Mães pela Diversidade, que elas vão te dar um apoio. Eu sou Mari, eu e a Yara moramos encharqueadas. E aí nos encontramos, né? Vim pra cá pra reunião, depois pra parada maravilhosa, né? Eu aprendo muito com mães, nos fortalece enquanto pessoa e para fazer os trabalhos na nossa cidade, na nossa região. Eu e a Yara vamos sempre convidadas em universidade, em escolas, eles nos chamam e a gente acha um jeito, sabe? Fim de semana, qualquer coisa, assim, a gente está sempre envolvido. É muito importante, um trabalho que nos dá muita segurança do que a gente precisa fazer na sociedade. Entrei no grupo convidada por uma amiga também, mas foi num contexto assim, de muito medo, em função das eleições que estavam acontecendo, né? Eu me tomei num pavor, assim, tenho duas filhas gays, uma lésbica e outra bissexual, e eu fiquei apavorada, porque a gente estava num momento muito difícil, de muito medo, e comentei isso com a minha amiga, e ela me disse, vou te apresentar para um grupo, porque tu precisa de apoio, precisa de acolhimento. Ai. E entrei no grupo. E aí me trouxe, assim, além desse apoio, eu percebi nas minhas filhas um orgulho muito grande de saber o quanto eu estava junto com elas e estou junto com elas, né? A gente tem a gente vem de uma geração onde eu vi meus amigos gays serem muito maltratados e eu embandeirava isso com eles. E a gente não pensa que isso vai acontecer com a gente, né? Tu não pensa, vou ter um filho gay porque já tive um amigo gay, porque tenho uma família de gays na minha vida. Não, isso acontece e é muito bom e eles são maravilhosos. As minhas filhas são maravilhosas. Eu tenho uma terceira filha que é heterossexual que me incomoda horrores em vista assim, em termos de... Eu me preocupo muito mais com as relações dela heterossexuais do que com as minhas próprias filhas, que são... Até porque ela namora um homem, né? Então já veio o problema. E é um problema. Ela tem 19 anos e teve muito mais decepções
do que a Tainá e a Mariana, que namoram meninas. E eu estou muito feliz de estar no grupo. Eu acho que a gente está botando a cara a tapa, botando a cara no sol, assim, para mostrar para todo mundo que nós somos mães de LGBT, sim, e qual o problema? E com orgulho. Qual o problema? Nós temos orgulho, nossos filhos são maravilhosos. Provavelmente muita gente já disse isso pra vocês, agora eu acho que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu vi uma fala da Mães pela Diversidade. Porque a gente, bem ou mal, cresce numa situação onde a gente, pelo menos até a minha geração, não podia dividir com ninguém, não falava com ninguém, não tinha esse acesso. Então essa ideia de distância dos pais, assim, hoje em dia meu pai e minha mãe me dão super bem, é tudo certo, mas essa distância, né, de não poder falar da sua sexualidade, de ser uma coisa. Então quando tu vê uma mãe no palco, assumida, dizendo que é mãe de LGBT, aquilo cura as pessoas que estão assistindo, né? Porque a gente tá falando, hoje em dia é uma outra relação que eu tenho com isso. Mas imagina vocês numa universidade, um jovem de 16, 17 anos que escuta aquilo. Talvez a minha mãe não aceite, mas existem mães que aceitem. Existem outras pessoas que vão estar aí. Existe um outro caminho, assim. Então, quando eu falo assim de ser mãe de LGBT e da importância de sair do armário, a importância do trabalho que vocês fazem, é isso, né? E eu acho que sempre que qualquer pessoa sai do armário junto contigo, seja um amigo, seja um avô, seja um tipo, é isso que vai mudando o mundo, né? Disso que a gente tá falando, que quebra esse medo que a gente tem de pessoas desumanas, né? De entender, fazer que essas pessoas também entendam o absurdo daquilo que elas estão fazendo, né? Então acho que essa conversa também é dividir um pouco isso, né? Como que é também, porque ninguém pergunta pra vocês o quanto é dolorido também, né? Porque vocês foram encontrar em vocês essa resposta, né? Essa coisa de nos mostrarmos mãe LGBT, pelo Mães pela Diversidade, é uma coisa interessante que, bem como falaste assim, encoraja outras pessoas, né? Eu tenho uma filha LGBT e eu vejo isso nas relações. Pessoas se aproximam dela, trazem as mães mostram, olha, essa aqui é a Mari, ela tá lá no Mães, sabe? Começa assim, olha esse vídeo, né? Vai abrindo caminhos, né? Vai abrindo, e é isso que a gente quer, né? Quer chegar em todos os lugares e dizer que nós, mães, existimos porque nossos filhos estão aí e nós queremos terminar com preconceito, né? E como que vocês veem isso, tipo, acho que comentou ali um pouco do que o Jean enfrentou e no fim tu enfrenta junto, assim, e isso é um motivador para o que vocês estão tentando hoje de trabalho, eu sei que vocês estão indo em escolas e tentando coisas, mas o que é o mais dolorido, assim, como mãe para vocês, tu acha, assim, que foi essa situação? Porque acho que as pessoas em casa tendem a invisibilizar isso, tipo, quando eu conto, não, eu sou gay, passei por muita coisa, a gente resume muita coisa em nada, e não, tipo, eu já apanhei no colégio, já apanhei na rua, meus amigos já apanhavam na rua. Eu acho que é ruim, mas é bom expurgar isso um pouco, assim, né? Uma das coisas, assim, que eu mais sofro é saber que o meu filho foi agredido desde a mais tenra idade na escola, por qualquer escola que ele estudou, e eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Isso me faz sofrer demais, porque eu me culpo de não ter percebido alguma coisa, sabe? Até no ensino médio, que ele estudava numa escola, e aí eu tinha um pensamento assim, nossa senhora, é uma escola com uma estrutura maravilhosa, com professores todos com mestrado, enfim. E lá o meu filho foi agredido fisicamente, foi onde ele mais sofreu agressões. E eu insisti muito para que ele continuasse. Ele fez o primeiro ano, quando passou para o segundo ano, nas férias de julho, ele não quis voltar. E ele não me disse por que ele não queria voltar. Ele me disse que não queria voltar porque o negócio dele não era aquele curso. E daí eu tentei empurrar ainda e não sei se por azar ou por sorte, o Gia sempre foi muito obediente. Ele ainda ficou mais um período na escola, sofrendo. Eu via que daí comecei a ver, meu Deus, ele não dorme mais. Então ele tá sofrendo muito. E não, por que não me diz? Aí eu botei ele numa outra escola, que também não foi uma maravilha, mas foi o melhor naquele momento. E aí eu vi que ele começou a ter uma mudança de comportamento, assim, começou a sorrir mais, ele começou a se maquiar, pintar a unha. Mas
esse sofrimento eu carrego, e ele já me disse, para com isso, não tem nada a ver contigo. Mas é que eu acho que eu tinha que ter percebido que ele estava sofrendo. Eu acho que isso dói muito, é muito dolorido. Mas é que eu acho que é uma coisa, a gente tá aqui conversando hoje, e como filho eu posso dizer isso. Ser pai é ser isso, é aprender. Eu acho que o maior problema que eu, como LGBT, penso é tipo, se os meus pais não conseguissem ter passado essa barreira. O entendimento é parte da criação, a gente cresce, é por isso que se chama crescimento, né? A gente vai evoluindo, né? Então poder chegar até um lugar é melhor do que nunca ter nem saído, né? Então a responsabilidade tua é de estar ali, não de conhecer tudo que está se passando, né? Então eu acho de ter essa tranquilidade de que tu tá aí hoje, mais do que muitas mães. Né? Hoje eu já me conformo mais também, porque eu também não sabia muito. Eu cresci no meio onde tínhamos LGBTs. Eu não entendia que por ele ser meu filho, ele precisava de chegar pra mim e dizer, mãe, eu sou gay. Não precisava. Né? Eu só achava assim que eu tinha que chegar nele e perguntar se ele estava feliz. Esse tempo que tu falaste, que a Yara disse, eu não né, a minha tristeza por não ter feito. Esse tempo, eu acredito que foi o que aconteceu comigo, dar o tempo do nosso filho se perceber, se entender e se afirmar para dizer para ele. Porque eu acho que na realidade quando o nosso filho chega e diz, né, sei lá, a minha filha, posso contar como foi? Foi uma coisa, família de gordinho, né, gente? Então, vamos lá vem a história. Eu saí, não lembro onde eu fui, não sei. Eu voltei, entrei pela cozinha, eu moro numa casa, né? Entrei pela cozinha, tinha um bolo em cima da mesa e uma folha de ofício, assim, com textão. Aí eu vi aquele bolo, peguei aquele, assim, né? Comecei a ler aquilo tudo que ela, né, deixou ali escrito. Quando eu terminei, sabe assim, tu respira, a vida toma conta do teu corpo e tu diz, nossa, finalmente isso aconteceu. Porque quando você é mãe, né, pai também, né, mas eu falo por mim, né, por nós como mães, a gente percebe, né. Então, assim, que bom que ela percebeu e fez isso. Eu olhei pra ela e disse assim, ufa, vamos comer um X antes do bolo? Sim! Então, assim, ficou uma coisa muito hilária, sabe? Sei, assim, tipo, deu, é isso. Gordas felizes, o que fazem? Comem um X, depois comem um bolo. Então, a gente... Fica a dica quando for contar. Acaricia a mãe com o bolo. Bolo de chocolate, tudo. Isso. Então, assim, acaricia a mãe, né? Como se precisasse. E foi uma história que a gente ri hoje, né? Do que aconteceu. Mas, então, assim... o filho, a gente precisa dar o tempo do filho. Porque, às vezes... Também eu não posso, eu mesmo percebendo, eu não posso ir lá e dizer, ei, vamos lá, né? Eu tenho que dar o tempo, assim como alguns filhos precisam respeitar o tempo de compreensão e aceitação de cada mãe, de cada pai, família, né? Irmãos. A minha mãe mesmo me perguntou, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, e do nada, assim, de manhã, abriu a porta do quarto, tu é gay, assim, aquilo... Não! E fechei a porta do quarto. E aí eu fui contar com 19. Ela, tá, mas falou que não era. E tipo assim. E é muito isso, de realmente ter o tempo, né? Eu realmente não estava preparado naquela época. O que eu acho que hoje, e essas conversas ajudam, eu fico imaginando um jovem, daqui a pouco 11, 12 anos em casa, é que esse entendimento venha antes. Porque hoje em dia ele tem acesso a um filme, a uma novela, ele sabe que existe essa realidade. E eu acho que o que as mães e pais, principalmente, podem fazer hoje em dia é que na nossa época, na minha época, eu tenho 32 anos, então eram coisas simples que eu acho que vão minando, assim, que é tipo, tu tá rebolando, tu tá usando maquiagem, tu tá não sei o quê. E pra uma menina, isso não é coisa de menina, não. E assim, eu tô falando da esfera do gay e da lésbica, né? Tem outras esferas ainda maiores. Então acho que essas coisas são as que vão minando, assim, tipo, essa confiança de poder contar. E eu acho que a gente precisa começar a criar os filhos, e eu acho que esse é o que é mais legal de vocês, porque é isso, vocês abrem, eu já vi as mães falando sobre transexualidade, isso
quebra barreiras, assim, que a gente ia levar 20 anos se não fossem essas mães dialogando. Então acho que poder trazer esse assunto pro dia a dia, pra criação mesmo, pra essa coisa. Nenhum pai nasce sabendo, mas assim, ter essa ajuda pra poder crescer, educando os filhos de uma maneira menos cisnormativa, que eu acho que é o grande problema. Que é o que é a grande diferença, assim, vai ter dificuldades no colégio, acho que o papel do pai é isso, de tentar ir compreendendo como poder ajudar, e às vezes como é só lá na frente mesmo. Não é naquele momento, assim, daqui a pouco é isso, é tipo ir lá perguntar antes da hora, não tem, ele precisa passar por um processo também, né, então... Você vai dizer não e fechar a porta. Fechar a porta também. Mas mãe, tá tudo certo. Eu acho que a gente comete, sem querer, a gente comete, né? No início, assim. É a Eu me ansiedade, lembro, né, de ter do cometido bem-estar. essa, principalmente com a do meio, assim, com a Mariana. Eu vi que ela terminou um namoro com um menino que namorava, e ele custou, não arrumou, não tava com mais ninguém, muito quieta. Aí um dia eu pensei, ela tá me parecendo a Tainá. Aí fui no quarto. Ô Mariana, tu é gay, filha? Não, mãe. E ficou me olhando assim com o olho parado. Tá, tudo bem. Tu tá apaixonada? Não, mãe. E ela tava. Sim. E ela tava apaixonada, ela tava namorando uma menina. Sim. Mas o olho dela me dizia, mãe, eu quero te contar, mas ainda não tô. Ainda não é o meu momento. É o tempo, né? É. Cada um tem uma história. E todos nós aprendemos diante da situação. É a coisa meio que em loco, assim, né? Tu vai lidando, Caminho se aprendendo. faz andando, né? Tinha uma Exatamente. professora que dizia isso na Exatamente. faculdade. O caminho se faz andando. Eu acho que, como mãe também, né? A gente vai aprendendo. Quando nasce uma criança, a gente nunca sabe o que vai acontecer dali pra frente, né? A gente cria expectativas, a gente cria fantasias na cabeça da gente, só que a gente cria expectativa em cima de outra pessoa, né? E isso eu acho bem complicado. Mas, sei lá, pra mim era uma coisa normal, mas aí chegou o momento de falar, né? De, bom, efetivamente, meu filho tem um namorado, e agora? Sim. Aí foi um certo alívio, porque eu pensei assim, é melhor ele tá ali e vai vir pra minha casa. Não quero saber quem é esse cara, mas ele vai vir pra minha casa. E vai ficar ali debaixo das minhas asas, né? Eu acho assim, pra gente então, mais ou menos finalizar, eu acho que é isso, assim, eu queria primeiro agradecer em nome de todos os filhos, assim, de vocês entenderem a importância realmente do que é esse papo aqui, pra quem tá em casa, pra gente poder compartilhar, pra um filho que daqui a pouco vai mandar isso pra mãe, sabe? Ou pra uma mãe que vai poder assistir isso, porque a gente aqui mesmo, a gente produz conteúdo e é pro LGBT, e aí ninguém nunca de novo pensou que alguém precisa ouvir o que vocês contaram aqui hoje, alguém que tem a mesma história que tu. Acho que esses processos eles curam a gente, ajudam, né? Então, se vocês gostaram do vídeo também compartilhem, mandem para outras mães. Acho que a ideia de poder transformar algo assim num vídeo é justamente poder levar mães, a gente conhece mães pela diversidade, quanta gente que ainda não tá perto. Você tá falando de Charquadas, que é aqui do lado de Porto Alegre, imagina quanta gente no interior. Passa situações muito piores, os filhos vão continuar sofrendo coisas horríveis e a gente precisa vencer isso. E pra gente vencer isso, a gente precisa continuar conversando e dividindo com as pessoas. Então eu queria pedir pra cada um de vocês dizer: alguém avisa que, a gente sempre encerra os vídeos e aí dá um recado. Alguém avisa que as mães pela diversidade vão estar aí, alguém avisa que meu filho ninguém encosta, o que quiserem. Alguém avisa que Lula é livre. Alguém avisa que eu sou maravilhosa. Alguém avisa que cada um tem o seu tempo. Nós, mães, temos o nosso tempo, os filhos têm o tempo, mas sempre a coisa acontece de forma onde o amor prevalece. Alguém avisa que o meu filho é um homem gay, é uma drag queen maravilhosa, que eu amo, respeito e tenho muito orgulho. Alguém avisa que o amor, ele tem que estar acima de tudo. Tudo. A gente não pode pensar nada sem ter amor. E amor de mãe é muito maior do que qualquer pessoa pode imaginar. Não mexam com as minhas filhas e nem com os LGBTs. Isso aí. Um abraço pra você. Tire seu preconceito do caminho. Que as mães vão passar. Tudo errado. Tudo errado. Tire seu preconceito do caminho. Vamos passar com o nosso amor. Tire seu preconceito do caminho, que nós vamos passar com o nosso amor. Mães pela diversidade. Mães pela diversidade. Manda um beijo.
Beijo.